Vamos para mais uma aula. Minha turminha do terceiro ano, hoje a nossa matéria é português e o nosso assunto é sílaba. Mas antes, na página 39, tem a leitura do texto para vocês aí. Então, vocês vão observar aí que esse texto aí só é um manual de instrução do MP3 aí, como é que você vai usar, para que serve esse aparelho. E em seguida, embaixo, nós temos aí o vocabulário, que são essas palavrinhas em negrito aí, onde vai vir o significado de cada um. Então, vocês vão ler o texto, prestar atenção nesse manual e vão responder o estudo do vocabulário, que está na página 40, e o estudo do texto, que está na página 41. Então, você tem que ler, prestar atenção direitinho para conseguir responder todas as perguntas. Na página 43, nós temos o nosso assunto. Temos aí, ó, sílaba. Observa as imagens. Então, nós temos aí 3 imagens. Ó. Uma boneca, um pirulito e um médico. Observe que as palavras abaixo, ó, elas estão separadas. Ó. Boneca, pirulito, médico. Então, sílaba é quando a gente separa a palavra em pedacinhos. Eu tinha a palavra boneca e separei as sílabas. Em quantos pedacinhos ela ficou separada? Em 3, muito bem. Separou em 3 pedacinhos. Então, sílabas é quando eu estou separando. A mesma coisa, pirulito, ficou em quantos pedacinhos? 4. E médico, 3. Isso mesmo. Então, quando eu separo as sílabas, cada uma vai ficar com um total diferente, dependendo da palavra. Então, quando a gente separa as sílabas, se for 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas, elas vão ter uma classificação. Então, elas podem ser monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, aqui embaixo está falando o que é cada um. Mas vamos prestar atenção aqui, ó. Tia fez um cartaz aqui para vocês entenderem melhor. Monossílaba é quando a palavrinha só vai ter uma sílaba. Ó. Eu, pá. A palavrinha eu e a palavrinha pá só tem uma sílaba. Então, se ela só tem uma sílaba, ela vai ser classificada em monossílaba. Aqui embaixo, dissílaba. É quando a palavrinha vai ter, ó, 2 sílabas. Quando eu separar a palavrinha, ela ficar em 2 pedacinhos, ela vai ser dissílaba. Rede. Se eu separar rede, ó, já posso observar aqui, ó, rede. Então, eu sei que tem 2 pedacinhos. Então, se separou em 2 pedacinhos a sílaba da palavra rede, ela vai ser dissílaba. Trissílaba. Já tá falando, ó, tri vem de quê? De 3, não é? Ó, trissílaba. Então, eu tenho tapete. A palavra tapete, quando ela vai ser separada, então, até quando mesmo eu estou falando, ó, tapete, eu percebo que ela tem 3 sílabas. Então, ela vai ser trissílaba. E aqui embaixo eu tenho, ó, polissílaba. Quando é que a palavrinha vai ser polissílaba? Quando ela tiver 4 ou mais sílabas, certo? Então, não quer dizer que só vai ser polissílaba se tiver 4 sílabas. Não. 4 ou mais, ela é classificada em polissílaba. Eu tenho aqui, ó, alfabeto. 4 pedacinhos. Alfabeto. Mas se fosse outra palavra maior, também seria polissílaba, certo? Entenderam? Monossílaba tem quantas sílabas? 1. Muito bem. E dissílaba? 2. Isso. Trissílaba? 3. E polissílaba? 4 ou mais, certo? Então, você tem que separar a sílaba para ver em quantos pedacinhos foi separada a palavrinha para você conseguir classificar. Entenderam? Então, a gente já tem aí, ó, na página 42 mesmo aí do lado, nós já temos a atividade. Tem assim, ó, primeiro, leia o texto abaixo. Então, tem um pequeno texto que está falando aí do barquinho, que
que o barquinho vem pelo mar, riscando o horizonte, vai para um lado, vai para outro, nas ondas. Um pequeno textinho onde vocês vão fazer uma pequena leitura. E embaixo vocês vão fazer o que está pedindo. Vocês vão retirar do texto, ó, tá pedindo aí, ó. Retire do texto palavras. Então você vai retirar do texto, lê o texto, procura no texto palavras monossílaba. Depois vai tirar palavras dissílabas. Depois trissílabas e depois polissílabas. Então aí tá na ordem, ó. Dissílaba 1, monossílaba 1, dissílaba 2, trissílaba 3 e polissílaba 4. Então você lê, procura as palavrinhas e vai colocando cada um no seu lugar correto. Na página 43, continuando, temos o segundo quesito. Temos aí, ó. Leia a tirinha abaixo e depois faça o que se pede. Então, aí uma tirinha, que é uma história em quadrinho, onde está a voz do personagem, né? Nesses balãozinhos aí fica a voz de cada personagem. Temos aí, ó. Oi, mãe, faz um sanduíche de atum bem grande para mim e pro Haroldo. Eu achei que você detestasse atum. A mãe falou para ele. Aí ele falou, não, mas eu sou um tigre agora. Aí embaixo, eu achei que o Haroldo era o seu tigre. Agora eu sou também. Eu me transmogrifiquei. Quer dizer, ele se transformou no tigre, certo? Ah, claro. Puxa, ela está aceitando bem, mas logo que passar o choque, ela vai pirar. Então ele disse à mãe que tinha se transformado num tigre. E logo passasse aí tudo, ela ia pirar, ia ficar nervosa com essa transformação do filho. Então isso é uma história em quadrinho, onde vocês depois vão ler novamente, né, bem direitinho, com calma, para responder as letras abaixo. Letra A. Retire do primeiro quadro da tirinha a única palavra polissílaba e escreva abaixo. Então, no primeiro quadrinho só tem uma palavra polissílaba. Você vai retirar ela do quadrinho e escrever na letra A. Letra B. Quantas sílabas tem o nome do personagem Haroldo? Então, você vai separar a palavrinha Haroldo e embaixo você vai dizer quantas sílabas tem a palavra Haroldo. Então, você vê aí e coloca a resposta. Letra C. Escreva abaixo as palavras dissílabas do último quadro da tirinha. Então, no último quadrinho lá, onde está o tigrezinho, você vai fazer o quê? Você vai ler e vai retirar todas as palavras dissílabas. Então, leia com calma, preste atenção, vê o total de sílabas para saber quais são as dissílabas e copia aí na letra C. Terceiro quesito, continuando na página 43, do lado. Leve as crianças até o cinema, seguindo a ordem de cada plaquinha abaixo. Então, eu tenho monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E tenho 3 caminhos, um roxo, um verde e um rosa. E todos esses têm algumas palavras. Mas só está pedindo ó, que você vai levar as crianças na ordem. Então, qual é a ordem? Qual é a primeira classificação das palavras? Monossílaba. Qual é a segunda? Dissílaba. Qual é a terceira? Trissílaba. E qual é a quarta? Polissílaba. Então, você tem que levar as crianças pelo caminho onde as palavras estão nessa ordem. Da primeira sílaba, da segunda, da terceira e da quarta. Só tem um caminho certo. Então, preste atenção nas palavras e você vai conseguir levar as crianças até o cinema. Quarto quesito. Leia abaixo o nome de alguns estados brasileiros. Quais não são trissílabos? Isso.
Você vai ler o nome dos países brasileiros. Aí a pergunta depois é: quais não são trissílabos? Então, qual dessas palavras, qual o nome do país aí que não são trissílabos, que não fazem parte do grupo de palavras trissílabas? E você vai pintar. Então, você vai ler o nome dos países, vai ver quais não são trissílabos, que é trissílaba, tem 3, se separa em 3 pedacinhos, e vai marcar um X, ou senão você pinta, né? Tá pedindo para pintar. Então, você vai pintar aí o quadrinho. Na página 44, tem assim: circule a palavra que foi escrita no lugar errado. Então, eu tenho 2 quadros, um de dissílaba e outro de trissílabas. Tem um grupo de palavras aí, né? Em cada quadrinho eu tenho 4 palavras. No quadrinho de dissílaba, tem uma palavra que não é de sílaba, que não faz parte desse grupo, é uma intrusa que está aí no meio. Você vai procurar e vai circular ela. Depois, no quadrinho da trissílaba, tem uma que não é trissílaba. Procura e circula. Que elas são as palavras intrusas que não fazem parte desse grupo. Não é dissílaba e não é trissílaba. Ela foi colocada aí, então você vai procurar e vai circular. 6º quesito. Faça a separação silábica e escreva nos quadrinhos o número de sílabas. Fácil, né? Então, se está pedindo para você fazer a separação, o que é que você vai fazer? Vai separar a sílaba da palavra e na frente você vai colocar se ela se separou em 2 pedacinhos, em 3 ou em 4. Então, eu tenho lagoa, liquidificador, temporal, rio e manho. Separou e na frente coloca o número de sílabas. 7º quesito. Circule as palavras que aparecem no diagrama e complete a frase. Então, eu tenho aí um diagrama onde tem algumas palavras. Então, você vai procurar e embaixo tem uma frase que tem assim: todas as palavras do diagrama têm o mesmo número de sílaba. Então, você vai contar. Quando você encontrar as palavrinhas, você vai procurar aí 5 palavrinhas, certo? Então, você vai encontrar 5 palavras. Quando achar, você vai ver se essas palavras, quando se separam, ficam com o mesmo número de sílabas. E embaixo você vai dizer o que elas são. Se elas tiverem o mesmo número de sílabas, forem todas iguais, aí você vai dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. 8º quesito. Lê as palavras e assine com um X a quantidade de sílabas de cada uma delas. Então, eu tenho letra A, cabeça, cabeça. Cabeça, ela é uma palavra o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Aí você vai lá e marca. Na letra B, eu tenho sal. Sal é uma palavra o quê? Aí vai lá e marca o X. Na letra C eu tenho telefone. Tem quantos pedacinhos a palavra telefone? Ela vai ser o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? E na letra D eu tenho amor. Amor é o quê? Dissílaba, trissílaba, polissílaba ou monossílaba? Você tem que ver aí, ó, quando você fala, você já percebe em quantos pedacinhos a palavra é separada. Mas se você não entendeu, você vai lá, separa a palavrinha, vê o total de sílaba e vê a classificação. E assim fica mais fácil. Eu tenho certeza que você entendeu o assunto, que foi super fácil. E você vai fazer sozinho aí sua atividade bem bonita e no capricho. Certo, gente? Então, um cheiro. E tia Silene depois volta com mais uma aula.